Muito além de uma simples menção em romances populares como O Código da Vinci, o Priorado de Sião é uma das organizações mais enigmáticas e controversas da história esotérica e conspiratória do Ocidente. Sua origem está envolta em um nevoeiro de lendas, falsificações, simbolismos e supostas verdades proibidas. O nome do Priorado de Sião tornou-se símbolo de uma elite espiritual que, segundo muitos, guardaria os segredos mais profundos da humanidade, entre eles, a linhagem sagrada de Jesus Cristo e Maria Madalena. A história do Priorado de Sião começa, oficialmente, com um suposto documento que afirma que a ordem foi fundada em 1099, na época da Primeira Cruzada. Segundo essa narrativa, a missão inicial do priorado era proteger os interesses da dinastia merovingia, um antigo ramo real francês considerado, por certos autores, como descendente direto de Jesus Cristo. Esse segredo seria guardado por uma irmandade secreta, que se manteve ativa por séculos nas sombras da história. A origem moderna do mito, no entanto, tem raízes bem mais recentes. Nos anos 1950 e 1960, um homem chamado Pierre Plantard começou a divulgar documentos que colocavam o Priorado de Sião como uma ordem ancestral secreta, relacionada com os Cavaleiros Templários e outros grupos esotéricos. Plantard afirmava que ele mesmo era o herdeiro legítimo de uma linhagem real francesa e que havia sido escolhido como grão-mestre da ordem. Os documentos que sustentavam essa narrativa foram depositados na Biblioteca Nacional da França e ficaram conhecidos como os dossiês secretos. Esses arquivos continham listas de supostos grão-mestres do priorado, incluindo nomes de figuras históricas notáveis como Leonardo da Vinci, Botticelli, Isaac Newton e Victor Hugo. O conteúdo era fascinante demais para ser ignorado e passou a ser estudado por esoteristas, historiadores alternativos e escritores de teorias conspiratórias. Mais tarde, no entanto, ficou comprovado que os documentos haviam sido forjados por Plantard e seus colaboradores, entre eles Philippe de Cherisy, um dramaturgo e falsificador assumido. Ainda assim, o mito havia ganho vida própria. Muitos começaram a considerar que a fraude de Plantard podia esconder uma verdade mais profunda, uma camuflagem necessária para proteger um segredo que não podia ser revelado abertamente. O Priorado de Sião passou então a ser associado não apenas à proteção de uma linhagem sagrada, mas também ao Santo Graal, visto por algumas tradições esotéricas não como um cálice literal, mas como o símbolo da linhagem real de Cristo, guardada ao longo dos séculos. Algumas vertentes afirmam que a ordem sobreviveu em células secretas, mantendo influência sobre eventos políticos e espirituais. O Graal, neste contexto, seria o sangue de Jesus Cristo, perpetuado através de seus descendentes. Maria Madalena, por sua vez, deixaria de ser vista como mera seguidora de Cristo para assumir o papel de sua esposa e guardiã da semente divina. Essa visão se entrelaça com lendas do sul da França, onde Maria Madalena teria vivido e sido protegida por grupos esotéricos ligados ao priorado. A influência do priorado também aparece conectada aos Cavaleiros Templários, sugerindo que esta famosa ordem militar teria sido o braço armado e financeiro da Irmandade. A abolição dos Templários no século XIV não teria sido um fim absoluto, mas sim um recuo estratégico, permitindo que suas práticas e conhecimentos fossem absorvidos por sociedades discretas e herméticas, incluindo a maçonaria e ramos Rosacruzes. Entre os aspectos mais intrigantes da história do Priorado de Sião está sua relação com a arte e a cultura. Leonardo da Vinci, suposto grão-mestre da ordem, é frequentemente citado como alguém que teria deixado mensagens codificadas em suas obras, especialmente em A Última Ceia. Sobre a presença de Maria Madalena e a ausência de um cálice visível. O próprio estilo de Da Vinci, repleto de simbologias e padrões geométricos, parece alimentar essa hipótese. Além disso, a ligação entre o priorado e o ocultismo renascentista é algo explorado por diversos autores. Muitos acreditam que a ordem teria acumulado conhecimentos herméticos, cabalísticos e alquímicos ao longo dos séculos. Sua suposta missão não seria apenas política, mas espiritual, guiar a humanidade de volta ao conhecimento perdido, despertar consciências e proteger os mistérios do sagrado feminino. A localização geográfica da França meridional é outro elemento que reforça o mistério. Locais como Rennes-le-Chantial, uma vila cercada de teorias sobre tesouros escondidos, documentos secretos e códigos religiosos, tornaram-se ponto-chave da narrativa em torno do priorado. O abade Saunieri,
figura central nessas histórias, teria encontrado provas da linhagem sagrada durante escavações em sua igreja. Provas que o levaram a enriquecer subitamente e atrair o interesse de grupos ocultos. É neste caldo de história, ocultismo, literatura e mitologia moderna que o Priorado de Sião continua exercendo sua força sobre o imaginário coletivo. Ele é símbolo de resistência contra a história oficial, de uma espiritualidade esquecida, de segredos enterrados sob séculos de manipulação e dogmas. Mesmo sendo apontado como fraude por historiadores tradicionais, o Priorado não desapareceu, muito pelo contrário. Tornou-se uma das narrativas mais poderosas sobre sociedades secretas do mundo contemporâneo. A própria ideia de que a verdade espiritual precisa ser protegida dos olhos profanos ressoa com a função de antigas escolas de mistério, como as do Egito, da Grécia ou da tradição gnóstica. O Priorado, nesse sentido, funciona como um símbolo moderno do esoterismo atemporal, uma ponte entre o conhecimento espiritual antigo e o mundo atual. Seja verdadeiro ou não, o legado do Priorado de Sião é inegável. Ele nos convida a questionar o que sabemos, a olhar para além das versões oficiais da história e a buscar, nas entrelinhas do tempo, pistas de um conhecimento mais elevado. Talvez sua maior força não esteja em sua existência literal, mas em sua capacidade de despertar perguntas fundamentais: quem somos? De onde viemos? Qual é o papel do sagrado em nossas vidas? O Priorado de Sião nos provoca a refletir se há, ainda hoje, sociedades ocultas guardando verdades que poderiam libertar, ou abalar, o mundo. Em um tempo de busca espiritual, de redescoberta do feminino sagrado e de ruptura com estruturas dogmáticas, a ideia de uma ordem silenciosa que protege segredos espirituais ressoa como nunca. E talvez, como tantas ordens ocultas da história, o verdadeiro segredo do Priorado seja exatamente esse: ele existe porque precisamos que ele exista, como um espelho do que está escondido dentro de nós mesmos.